O meu nome é João Almeida. Hoje eu vou lhes contar sobre os tempos sombrios que eu vivi quando morei em uma fazenda assombrada pelos lados do interior do Paraná. Era uma cidade situada na região cercada de vastas plantações e grandes sítios. Tudo começou no ano de 1975, quando meu pai morreu em uma briga de bar. Ele havia se envolvido em uma confusão daquelas típicas de homens que bebem mais do que devem e acabou perdendo a sua vida naquele fatídico episódio. Foi uma dor imensa para todos nós, principalmente para minha mãe, que acabou ficando viúva de uma hora para outra. A partir daquele dia, seria apenas a minha mãe Jerusa, a minha irmãzinha Alice e eu. Com a partida do meu pai, nossa vida se transformou em uma neblina de incertezas e dificuldades financeiras. Foi quando meu tio, dono de uma grande fazenda na região, nos ofereceu abrigo. Eu, que agora seria o homem da casa, ajudaria ele a cuidar dos animais e da lavoura. Já a minha mãe ficaria responsável pelos filhos pequenos do meu tio e trabalharia também nas coisas da casa. Decidimos então aceitar a proposta e deixamos a cidade grande para trás. Era uma nova vida em uma terra repleta de belezas naturais, mas também cercada de mistérios e histórias assustadoras que se espalhavam pelos campos. A fazenda do meu tio, que passou a ser meu novo lar, era majestosa e imponente, com os seus extensos pastos e bosques que se perdiam de vista. Assim que chegamos, fomos recebidos por um cenário tranquilo e acolhedor. A brisa suave soprando por entre as árvores, o cheiro da terra molhada após uma chuva e o cantar dos pássaros pareciam nos dar as boas-vindas. Eu, naquela época, com os meus 17 anos de idade, estava pronto para enfrentar as tarefas que me aguardavam. O meu tio, um homem robusto e com um semblante sério, logo me instruiu sobre as minhas obrigações na fazenda. Ele queria me ensinar a tratar dos bois, cuidar dos cavalos e plantações, além de ajudar na manutenção dos cercados. A princípio, a rotina era pesada, mas eu me dedicava ao trabalho com afinco, visando dar uma vida melhor para minha família. Os primeiros dias na fazenda seguiram com tranquilidade relativa. Eu me adaptava às tarefas diárias, aprendendo a lidar com os animais e as plantações, sob a tutela rigorosa do meu tio. No entanto, não demorou muito para que eu começasse a notar estranhezas que me perturbavam até a alma. Era uma tarde ensolarada, quando eu decidi explorar os arredores da fazenda. Caminhei pelos vastos campos, observando a grandiosidade da natureza ao meu redor. A brisa suave acariciava o meu rosto, trazendo consigo um perfume adocicado das flores silvestres que pontilhavam o cenário. Enquanto eu andava, algo me chamou a atenção. Havia uma árvore solitária de galhos retorcidos e folhas murchas. Havia algo sinistro naquele local, uma aura de melancolia e tristeza que pairava no ar. O meu instinto me dizia para não me aproximar, mas a curiosidade falou mais alto. Eu cheguei perto da árvore e senti um calafrio percorrer por toda a minha espinha. Era uma sensação de opressão que havia tomado conta de mim, como se tivesse sendo observado por olhos invisíveis. Foi quando eu ouvi um sussurro suave, quase que inaudível, que parecia ecoar no vento. Saia daqui! Na hora, eu me arrepiei dos pés à cabeça, sentindo um frio intenso percorrer pelo meu corpo. Olhei ao redor buscando alguma explicação para aquele fenômeno estranho, mas não havia ninguém por perto. Aquela voz parecia ter vindo de algum lugar além do mundo material, algo sobrenatural que me enchia de temor. Sem pensar duas vezes, afastei-me rapidamente daquela árvore macabra
e retornei à segurança da fazenda. O sussurro ecoava em meus ouvidos como um aviso sombrio do que estava por vir. Eu sabia que não poderia ignorar aquele presságio, pois algo sinistro espreitava os limites daquela propriedade. Naquela noite, enquanto todos descansavam, o silêncio da fazenda foi interrompido por um estranho ruído. Eram correntes arrastando-se pelo chão, um som metálico e perturbador que percorria os corredores escuros da casa. O meu coração acelerou e uma sensação de pavor se apoderou de mim. Levantei-me da cama com passos cautelosos, seguindo o som das correntes. A cada passo, a atmosfera tornava-se mais densa, como se o ar estivesse impregnando de uma energia maligna. A luz da lua penetrava pelas janelas, criando sombras que pareciam dançar nas paredes, aumentando assim a minha inquietação. Cheguei a um dos quartos vazios da casa e deparei-me com uma figura. Era uma entidade com roupas brancas e rasgadas, cobertas de sangue, arrastando correntes enferrujadas pelo chão. Os seus olhos vazios fitaram os meus, como se enxergassem além da minha própria existência. O medo tomou conta de mim e um grito de horror escapou dos meus lábios. Sem piscar, a figura desapareceu na minha frente, deixando para trás apenas o eco das correntes se dissipando no ar. Naquele momento, eu percebi que aquilo não era algo normal, algo que pudesse ser explicado pela razão humana. A fazenda estava impregnada de uma presença sobrenatural e eu me encontrava no epicentro desse terror. No dia seguinte, ainda assustado com a aparição, sentei à mesa do café da manhã com a minha mãe, a minha irmã e meu tio juntamente com a sua esposa. Os meus 2 primos pequenos ainda dormiam alheios aos eventos sobrenaturais que se desenrolavam ao nosso redor. A minha mãe notou meu semblante assustado e perguntou por que eu estava tão quieto. Com a voz trêmula, relatei a ela sobre os ruídos e a aparição da figura fantasmagórica na noite anterior. Um arrepio percorreu sua espinha e ela trocou olhares preocupados com meu tio. Foi então que o meu tio decidiu revelar um segredo sombrio que envolvia toda a fazenda. Contou-nos que há mais de 90 anos atrás, aquele lugar pertencia a homens que tinham escravos e que cometiam atos cruéis contra essas almas cativas, deixando assim um rastro de dor e sofrimento pelas terras que hoje chamávamos de lar. Histórias de torturas e castigos cruéis se espalhavam pelos antigos registros e pelas narrativas dos mais velhos. Muitos escravos tiveram suas vidas ceifadas naquela propriedade e os seus espíritos vagavam pelo local em busca de alívio e justiça. A esposa do meu tio tentou acalmar o meu coração angustiado, sugerindo que eu orasse e rezasse pelas almas perdidas, na esperança de que aos poucos elas encontrassem paz e assim parassem de me atormentar. Apesar das palavras reconfortantes, o medo ainda persistia em mim. Como poderia esquecer o rosto daquele homem arrastando correntes enferrujadas pela noite? A fazenda guardava um passado macabro, um legado de dor e injustiça que parecia ter sido despertado pela minha chegada. Após o almoço, meu tio decidiu ir à cidade para comprar mantimentos, deixando-me sob os cuidados de um dos capatazes. Este homem rústico e experiente chamado Francisco me ensinaria a montar a cavalo, uma das tarefas essenciais na rotina da fazenda. Aprender a cavalgar era emocionante e eu me senti um verdadeiro cowboy enquanto eu galopava pelos campos com o capataz ao meu lado. No entanto, à medida que nos aproximávamos da árvore sombria onde eu ouvira a voz no dia anterior, o cavalo começou a ficar inquieto, relinchando
e agitando-se. Percebendo o comportamento estranho do animal, o capataz imediatamente nos afastou dali, buscando uma área mais tranquila da fazenda. Quando finalmente paramos ofegantes e em insegurança, ele me revelou uma trágica história. Há muitos e muitos anos antes mesmo de eu nascer e o meu tio se tornar proprietário da fazenda, um homem que trabalhava naquelas terras havia tirado a própria vida naquela árvore, pois o seu filho havia morrido num acidente de cavalo enquanto ele o ensinava a montar, e a sua esposa, consumida pela dor e culpando-o pelo ocorrido, o abandonou, o deixando sozinho em meio à sua angústia insuportável. Foi então que esse homem foi consumido por uma enorme solidão e tristeza, o levando a ter esse fim trágico. O capataz afirmou que o espírito desse homem atormentado ainda vagava por ali, preso a um passado de tragédias e remorso. Era como se a energia daquele trágico acontecimento pairasse naquela árvore, repercutindo através dos séculos. Essa revelação me deixou ainda mais perturbado, pois a fazenda era sim um verdadeiro palco de almas atormentadas clamando por redenção e paz. Eu, um simples jovem, estava no epicentro desses eventos sobrenaturais, confrontando os horrores de um passado que não me pertencia. Durante um longo período, continuei a presenciar eventos sinistros e assustadores naquela fazenda assombrada, mas ter que relatar todos esses acontecimentos tornaria este relato ainda mais extenso. No entanto, o evento em particular que marcaria a minha vida para sempre aconteceu mais adiante no futuro, precisamente 7 anos desde que pisei pela primeira vez naquelas terras. A época da boiada se aproximava e o meu tio, sempre ávido por expandir seus negócios, decidiu conduzir uma das maiores empreitadas da sua vida, juntamente comigo e alguns peões de confiança. Embarcaríamos em uma jornada desafiadora, conduzindo uma enorme quantidade de bois por uma longa distância. No entanto, algo terrível estava à espreita esperando por nós. Montados em nossos cavalos, conduzimos a boiada. Enquanto nos aproximávamos do final do nosso percurso, fomos atacados e perseguidos por cães negros. Eles eram ferozes e implacáveis. Iniciou-se então um confronto desesperado, com capatazes disparando tiros contra os animais. Eu fiquei horrorizado ao ver que os tiros não os matavam e, em vez disso, de cada ferimento emanava uma fumaça negra, como se algo maligno estivesse oculto sobre suas peles. Após a luta exaustiva, enfim conseguimos chegar até o último local de negociação, mas os horrores não haviam chegado ao fim. No dia seguinte, bem na calada da noite, quando estávamos retornando e chegando perto da nossa propriedade, fomos novamente atacados e perseguidos pelos mesmos cães diabólicos. O meu tio instruiu-nos a continuar em frente enquanto ele tomava um caminho alternativo pelo mato. Com grande convicção, afirmou que os cães estariam à sua procura. Achei aquilo tudo muito estranho, mas quando olhei para trás, para minha surpresa, todos os cães foram atrás dele, perseguindo-o na mata adentro. Até que finalmente chegamos à fazenda, após uma noite angustiante de apreensão e vigília constante. O alívio de estarmos em segurança foi ofuscado pela terrível descoberta que se seguiria logo à frente. O meu tio, aquele homem forte e corajoso, não havia retornado à sua casa na noite anterior, e logo assim que amanheceu, saímos em busca dele e o encontramos próximo a uma capelinha isolada nos arredores da fazenda. O seu corpo estava caído na entrada da capela. Ele já estava sem vida, com a mão estendida segurando um terço em direção ao seu último refúgio.
Suas roupas estavam rasgadas, marcadas por garras e cobertas de sangue. Passaram-se semanas até que a verdade por detrás desse trágico ocorrido viesse à tona. Descobri que no passado meu tio havia feito um pacto sinistro com a coisa ruim, na busca desesperada por fortuna e riqueza. Em meio às dificuldades financeiras, ele cedeu à tentação e barganhou a sua alma em troca de prosperidade. Agora estava claro para mim que naquela noite, aqueles cães que vimos não eram seres desse mundo, mas provavelmente entidades enviadas pelo próprio diabo para buscar a alma do meu tio. Esse pacto permitiu que o meu tio alcançasse tudo o que possuía, porém seu sucesso estava manchado por uma maldição implacável que se abateu sobre a sua vida. Agora ele havia pago o preço final pelo acordo maligno que havia feito no testamento. A fazenda e todos os seus bens foram divididos, e uma parte ficou para sua esposa e meus primos. No entanto, eles temiam as consequências sombrias que poderiam seguir. Assim, decidiram se mudar para a cidade grande, vendendo a sua parte na fazenda para mim. Eu finalizo esse relato afirmando que não permitirei que o pacto macabro do meu tio afete a minha vida. Me considero um homem de fé protegido pelas bênçãos divinas. Eu estou determinado a trilhar o meu próprio caminho, honrando a minha família e lutando contra as assombrações que ameaçam o legado daquela fazenda assombrada. Hoje, com os meus 65 anos de idade, a lembrança dos terrores que eu vivenciei e das almas atormentadas que eu encontrei permanecerá comigo para sempre. E que este relato sirva como testemunho das forças sobrenaturais que assolaram aquela fazenda e como um alerta para todos aqueles que ousarem desafiar as trevas em busca de poder e riqueza. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!